Olá a todos, vocês estão no canal autoral de Alex Bolden Zona de Desaparecimento. E esta é a minha nova história real. Você não vai acreditar, mas um homem simplesmente desapareceu dentro de uma caverna. E nunca mais foi encontrado. Sem corpo, sem rastros, nenhuma pista. Não é lenda, nem invenção. É um caso real, que até hoje ninguém conseguiu explicar. Nem a polícia, nem os melhores mergulhadores dos Estados Unidos. Ele entrou na água e nunca mais voltou à superfície. O nome dele era Ben McDaniel. Tinha 30 anos. A vida tinha batido forte e ele estava procurando respostas. Talvez até tenha encontrado algo que não deveria ter visto. Mas a partir daí, é só mistério. Pistas e sinais que não batem. Cilindros de oxigênio que ele nem chegou a usar. Uma passagem submersa que alguém abriu, mas ninguém sabe quem foi que a fechou depois. E pouco tempo depois, o dono do centro de mergulho morre, de forma bem estranha, coincidências demais, segredos demais. O que aconteceu de verdade? Foi ele quem desapareceu? Ou foi o rastro dele que sumiu? Fica até o final, porque essa história vai te fazer repensar o que significa um mergulho sem volta. O fim dos anos 2000 foi, para Ben McDaniel, uma época de queda livre. Tudo o que ele tinha construído começou a desmoronar, um pedaço de cada vez. Primeiro, o divórcio. Depois, a falência do negócio de construção civil. E logo em seguida, uma dívida impagável com o fisco do estado do Tennessee, no valor de $50 mil. Mas nem isso foi o pior. A dor mais forte chegou de repente. Ben encontrou o irmão Paul, desacordado em casa. Não esperou a ambulância. Pegou o irmão nos braços e correu para o hospital. Mas era tarde demais. Os médicos não conseguiram fazer nada. Foi uma crise grave, e não houve tempo para socorro. Os pais não forçaram nada, mas sugeriram que ele passasse um tempo na Flórida. Uma casa tranquila perto da água, ar limpo, silêncio. Um descanso para tentar se recompor. Ben topou. Arrumou as malas, levou com ele o único que nunca saiu do lado dele, um labrador chamado Spooner, e se mudou para a costa, numa casa em Santa Rosa Beach. A vida à beira-mar, aos poucos, foi devolvendo um pouco de cor. Ele voltou a fazer aquilo que sempre o inspirou: mergulhar, descer, sentir a profundidade. Essa paixão começou lá atrás, ainda adolescente, nadando na piscina dos pais. Com o tempo, virou algo sério. Mesmo tendo o oceano tão perto, Ben preferia água doce. E tinha um lugar favorito: Vortex Spring. Um parque pequeno, com área de camping, espaço para visitantes e, o mais importante, um centro de mergulho completo. Fica perto da cidadezinha de Ponce de León, no noroeste da Flórida. O destaque do Vortex é uma caverna submersa. A entrada fica a 15 metros de profundidade. De lá começa um túnel estreito, cheio de curvas, que desce cada vez mais fundo na escuridão. A cerca de 90 metros tem um portão. E dali para frente, só para quem tem acesso especial. Para pegar a chave desse portão, não basta saber mergulhar. É preciso treinamento pesado, pelo menos 2 meses de curso, experiência comprovada, no mínimo 125 mergulhos e sempre com um parceiro ou instrutor ao lado. Essas exigências não são exagero. Nos anos 90, um mergulhador perdeu a vida ali dentro. Foi aí que começou a pressão para fechar a caverna de vez. Para afastar curiosos, colocaram placas de aviso na entrada. Um sinal vermelho escrito "Pare" e outro ainda mais direto: "Daqui para frente pode ser a morte". Logo depois dos portões, o túnel se estende por quase meio quilômetro terra adentro. O espaço vai ficando cada vez mais apertado e o ar disponível se esgota mais rápido. A profundidade chega perto dos 100 metros. E no final, uma verdadeira armadilha. Uma passagem com apenas 25 centímetros de largura. Literalmente, uma fenda.
Tem gente que diz que é impossível passar por ali. Outros afirmam que até dá, mas só em uma direção. Não tem como virar de volta. Até dá para atravessar, mas exige muito esforço. É um desafio e tanto, mesmo para mergulhadores experientes. Esse lugar não é para qualquer um. Até os profissionais admitem que sentem uma tensão enorme ali dentro. E mesmo assim, foi exatamente para lá que Ben decidiu ir um dia. Como se estivesse procurando alguma resposta no silêncio, no frio e na escuridão total. Ou talvez aquela paz que ele não encontrava na vida do lado de fora. Cerca de 4 meses depois de se mudar para a Flórida, Ben voltou por alguns dias ao Tennessee. Era agosto. Os pais dele, mãe e pai, ainda moravam lá. Ele passou para visitá-los e também encontrou com a namorada, Emily Greer. Ela tinha 33 anos, era bióloga e trabalhava com ecossistemas de pântano. Os três, os pais e a Emily, perceberam que o Ben estava diferente, mais calmo, mais confiante. Até parecia outra pessoa. Ele contou que queria tirar a certificação de instrutor de mergulho e que tinha começado a treinar mergulho em cavernas. Disse que pensava em abrir um negócio próprio, ligado ao esporte subaquático. No fim de semana, no dia 14 de agosto, ele voltou para a Flórida. Mas antes, deixou uma carta em casa. Nela, prometia aos pais que um dia voltaria para cuidar deles quando ficassem velhinhos. Escreveu palavras de gratidão especialmente para a mãe, agradecendo tudo o que ela tinha feito por ele. Nesse mesmo dia, Ben mergulhou e foi direto para a caverna proibida. Mas nunca mais foi visto. Quando começaram as buscas, encontraram os cilindros de ar dele. Só que havia um detalhe esquisito. Eles estavam com ar comum, o que causou estranhamento imediato. Um dos mergulhadores experientes que participou das buscas depois comentou: se Ben realmente tivesse lido aquele material especializado que os pais mencionaram, ele teria sabido que naquela profundidade é preciso usar um gás específico. Sem esse gás, o corpo começa a reagir de forma estranha. A mente fica confusa, como se a pessoa estivesse bêbada. Pensar com clareza se torna quase impossível. E o mais curioso, os cilindros pareciam novos, como se ninguém tivesse sequer usado. Os mergulhadores vasculhavam a caverna passo a passo. A cada mergulho, iam mais fundo. O tempo passava e a angústia aumentava. Não eram mergulhos comuns, eram perigosos de verdade. Enquanto isso, os fóruns na internet não paravam. Gente debatendo, levantando teorias, discutindo possibilidades. Mas quando chegou a meia-noite, nenhum sinal do Ben. A operação teve que ser interrompida temporariamente. Era preciso alguém que conseguisse passar pelos trechos mais estreitos e difíceis da caverna. Enquanto isso, Ed Sorenson estava no barco dele, nas Bahamas, em uma expedição particular. De repente, recebeu uma mensagem da esposa. Um mergulhador tinha desaparecido. Ninguém conseguia encontrar. Ele suspendeu a própria missão na hora e decidiu entrar na busca. Se existe alguém na Flórida que entende desse tipo de situação, esse alguém é o Sorenson. Na época ele tinha 52 anos, era forte, resistente, dono de um centro de mergulho, com mais de 2.500 imersões no currículo. Ele ia onde outros nem tinham coragem de olhar. No sábado ele voltou. O celular não parava de tocar. Colegas, amigos, socorristas. Um deles chegou a dizer: sem um preparo especial, ninguém além de mim consegue chegar lá. Até mesmo os mergulhadores mais experientes pediram para o Ed não se arriscar. Mas ele já tinha decidido. E quando o Ed decide, ninguém faz ele mudar de ideia. Tudo começou numa segunda-feira. Ed Sorenson estava pronto. Equipamento revisado, plano na cabeça, foco total. Ele chegou ao local com um único objetivo: chegar à verdade por trás daquela história confusa e sombria. Para não desperdiçar oxigênio à toa, Ed usou um propulsor subaquático,
uma espécie de scooter que puxa o mergulhador para frente, poupando energia. Mas quanto mais fundo ele entrava na caverna, mais apertado o caminho ficava. Teve uma hora que não deu mais. O propulsor simplesmente não passava. A partir dali, ele teve que continuar de barriga para baixo, rastejando, se espreitando entre as pedras. Em certos trechos, o teto da caverna encostava nas costas dele e o peito quase tocava o chão. Era um avanço apertado, centímetro por centímetro. Para conseguir olhar minimamente para onde estava indo, Ed mal conseguia virar a cabeça. O espaço era praticamente inexistente. Mais uns 6 metros para frente e tudo continuava igual. Escuro, apertado, impossível de virar o corpo. E aí bateu a dúvida. Será que o Ben McDaniel teria conseguido passar por ali? Difícil. O Ben era maior, alguns centímetros mais alto e quase 10 quilos mais pesado. Ele teria batido a cabeça no teto com o capacete ou arranhado as paredes com os cilindros. E o chão ali é feito de argila bem macia. Quando alguém rasteja, deixa marcas. Principalmente do jeito que se faz ali, levando só um cilindro à frente e deixando os extras para trás. Se o corpo do Ben realmente estivesse naquela profundidade, o próprio ambiente subaquático teria dado algum sinal. Os animais marinhos certamente teriam reagido se houvesse algo por perto. Mas o Ed não viu absolutamente nada. Nenhum vestígio. Nenhuma indicação de que alguém já tivesse estado ali. Se o Ben estivesse naquele lugar, o Ed saberia na hora. Antes de desaparecer, o Ben trabalhava com o Steve Keane, o mesmo mergulhador que lá em 2003 fez o mapeamento da caverna de Vortex Spring. O Steve fez 7 mergulhos no local. Depois disso, procurou os pais do Ben e, com pesar, disse: "Me desculpem, não encontrei nenhuma pista, nada. Se ele tá lá dentro, eu realmente não sei onde." A família fez de tudo o que podia. Eles aceitaram pagar $54 mil se, por acaso, o robô subaquático travasse e tivesse que ser abandonado. Mas nem a tecnologia deu conta. O robô não conseguiu passar além do ponto onde os mergulhadores humanos já tinham chegado. Os cabos que controlavam o aparelho eram pesados demais. Eles puxavam o equipamento para trás e impediam qualquer avanço. No total, 16 mergulhadores profissionais participaram das buscas. Passaram 36 dias mergulhando direto, explorando cada canto da caverna. Na primavera, e depois de novo em novembro, voluntários voltaram à água, na esperança de encontrar alguma coisa, qualquer pista. Mas foi tudo em vão. Nenhum corpo, nenhum pertence, nenhum equipamento. Era como se o Ben simplesmente tivesse sumido, evaporado, desaparecido na caverna, sem deixar rastro. Eles já não sabiam mais o que fazer. Os pais do Ben estavam dispostos a gastar o que fosse para tirar o caso do ponto morto. Pediram ajuda aos mergulhadores mais experientes, aqueles que topavam entrar onde ninguém queria colocar nem o nariz. Mas até os veteranos, acostumados a mergulhar nos lugares mais perigosos do mundo, começaram a hesitar. O medo começou a surgir. E surgiram boatos. Se caçadores de recompensa entrassem nas buscas, aquilo podia acabar mal. Porque ali, naquela caverna, um único passo errado e não tem mais volta. A cada dia que passava, a angústia só aumentava. A família não conseguia tirar da cabeça a possibilidade de que o Ben tivesse ficado preso em alguma das passagens estreitas. Talvez ele tenha se enfiado num lugar de difícil acesso e simplesmente não conseguiu sair. Mas os mergulhadores garantiam: se ele estivesse lá, já teriam encontrado. Se ele realmente estivesse lá, o equipamento dele teria deixado algum rastro. Impossível não perceber. Não tinha como passar batido. Não tinha como não ver. O capitão Hamilton, que coordenava as buscas, decidiu recorrer a algo que ninguém tinha sequer cogitado antes: cães treinados para detectar o cheiro de corpos debaixo d'água. O primeiro grupo indicou algo. Depois veio o segundo,
Mesmo resultado. Foi como um sopro de esperança. Vai ver, o Ben estava mesmo lá no fundo, mas aí vieram outros dados. Um especialista responsável pela análise da qualidade da água, a pedido das autoridades, fez cerca de 30 coletas. E todas, sem exceção, deram negativo. Nem sinal de qualquer vestígio do Ben. Só que o capitão não pensava em desistir. Ele colocou um helicóptero no ar. Equipes de resgate vasculharam pântanos, florestas, toda a região ao longo do leito do rio. Também usaram cães farejadores em terra firme. Tudo em vão. Nenhuma pista. E foi então que começou a parte mais difícil. Tentar entender o que de fato aconteceu. Onde foi parar Ben McDaniel? Investigadores, mergulhadores experientes e até gente comum na internet começaram a levantar hipóteses. Uma das teorias mais comentadas era: será que o Ben desapareceu por vontade própria? Simplesmente fugiu? Motivos ele tinha de sobra. Um divórcio que abalou completamente a vida dele. Um negócio que fracassou. A perda repentina do irmão. Uma dívida com o fisco. Algo em torno de $50 mil. Mas a preocupação só aumentou quando os pais encontraram um bilhete escrito por ele poucos dias antes do sumiço. Nele, Ben agradecia por ter sido acolhido de novo em casa. Prometia que cuidaria deles quando envelhecessem. E, no final, uma frase curta: "Amo todos vocês." Soou como uma despedida. Mais tarde encontraram outro bilhete, com um tom emocional, como se ele quisesse deixar um agradecimento antes de partir. Será que ele só queria desaparecer da vida antiga e recomeçar do zero? Talvez ele soubesse o quanto aquele mergulho era arriscado. Mas será que o Ben seria capaz de simplesmente abandonar os pais, que já tinham perdido um filho? Deixar a namorada Emily? O cachorro de estimação, o Spooner, que foi encontrado em casa, magro, abatido, como se ninguém tivesse alimentado ele por dias. Mas se foi isso mesmo, se ele de fato resolveu ir embora, então por que nunca encontraram nada? Por que os melhores mergulhadores do país não acharam sequer um sinal do corpo dele? Por que os cães, os equipamentos e as análises da água deram resultados tão contraditórios? Já se passaram vários anos e essa pergunta continua sem resposta. E quanto mais o tempo passa, mais parece que essa história esconde muito mais segredos do que alguém poderia imaginar. Teve ainda uma outra hipótese. E se o Ben só quis sumir? Apagar o passado, fugir de tudo aquilo que o puxava para baixo, começar do zero, em outro lugar, com outro nome. Aliás, essa era exatamente a opinião do Chuck Cronin, um dos 2 mergulhadores que naquele dia abriram os portões da caverna. E se tudo isso tiver acontecido exatamente assim? E se ele realmente não aguentava mais? Cansaço, dívidas, erros, pressão, tudo foi se acumulando. Vai ver, ele já tinha deixado cilindros reservas na água, fingiu que ia mergulhar fundo e depois emergiu em outro ponto, saiu andando e nunca mais voltou. Se foi isso mesmo, ele pensou em cada detalhe. Não deixou rastro nenhum. O capitão da polícia, Harry Hamilton, investigou tudo o que podia. Contas bancárias, chamadas telefônicas, e-mails, redes sociais. E nada. Um silêncio total. Como se aquela pessoa nunca tivesse existido. Mas tem um detalhe esquisito. Dentro do carro dele havia $1.000 em dinheiro vivo. Me diz, você começaria uma nova vida e deixaria o último dinheiro no porta-luvas? Só que também existe outra hipótese. Menos barulhenta, mais triste. Algo saiu do controle. Um acidente. Ele mergulhou como já tinha feito outras vezes, mas alguma coisa deu errado. Acontece, principalmente em cavernas. Pedras podem se mover, mangueiras podem enroscar, o mergulhador pode se perder ou ficar preso lá no fundo. E a água ali é turva. A visibilidade é praticamente zero. Se encostar no fundo, levanta sedimento. E pronto, você fica cego.
Dá para se perder fácil, mas mesmo que isso tenha acontecido, por que ninguém encontrou ele? Será que ele foi parar num ponto tão inacessível que nem os melhores mergulhadores conseguiram chegar? E olha que os melhores do país participaram da busca. Todos, sem exceção, disseram: ele não está naquela caverna. Mas aí vem um detalhe curioso. Cães farejadores foram levados até o local e pegaram o rastro bem na beira da água. Reagiram como se a pessoa estivesse logo ali. Só que dezenas de testes na água não encontraram nada. Nenhum vestígio biológico, nenhuma evidência, nada. É aí que entra outra teoria, que até se conecta com as anteriores, mas vai um pouco além. E essa gerou muita discussão nos fóruns. Naquela noite, 2 funcionários do centro de mergulho, que deveriam garantir a segurança, abriram o portão para o Ben, mas não ficaram esperando ele voltar. Segundo a versão oficial, eles saíram para tomar um café. Mas pelas regras, eles deveriam aguardar até o fim do mergulho, até ele voltar à superfície. Era o procedimento padrão. Agora imagina, eles foram embora, algo deu errado, eles voltaram e viram que o Ben não tinha voltado. Pânico. E se eles ficaram com medo? Surgiu uma teoria de que talvez alguém tenha decidido esconder o que aconteceu, para evitar escândalo, investigação, problemas. Parece absurdo, eu sei. Eles juraram que o Ben mergulhou mesmo, e que seria praticamente impossível tirar um corpo de lá, no meio da noite, sem equipamento. Mas aí tem mais uma coisa estranha. Se foi o próprio Ben quem abriu o portão, ele provavelmente deixaria aberto, para poder sair depois. Só que, pelas regras, o portão tinha que estar trancado de manhã. Então a pergunta é: quem foi que trancou? Ou será que ninguém abriu o portão naquele dia? E outra dúvida: será que os funcionários enganaram ele? Disseram: a gente vai tomar um café, mas na verdade ficaram ali vendo tudo acontecer. Ou talvez realmente saíram e nunca mais voltaram. Tantas perguntas, e cada uma parece abrir uma nova porta nessa história cheia de caminhos confusos. E é justamente isso que torna o desaparecimento do Ben tão estranho, tão sem explicação, tão inacreditável. E agora vem uma parte que realmente foge do padrão. Lowell Kelly, o dono do centro de mergulho Vortex Spring na época, não era uma pessoa tão simples quanto parecia. Já tinha se envolvido em problemas sérios com a justiça. Dizem que ele teve uma briga feia com um funcionário por causa de uma dívida. E, segundo relatos, a coisa ficou tão séria que chegou a virar caso de polícia. O próprio Kelly disse que o funcionário devia uma boa grana para ele. Cerca de 4 meses depois do sumiço do Ben, aconteceu algo ainda mais estranho. No dia 3 de dezembro de 2011, Lowell Kelly estava no prédio do centro de mergulho e, segundo testemunhas, enquanto preparava algo na cozinha, perdeu o equilíbrio e se machucou na queda. Uma das pessoas que estava ali não chamou uma ambulância. Em vez disso, levou ele para casa, na cidade de Ponce de León. Lá, ajudou Kelly a se recompor, cobriu com um cobertor e o deixou descansando. No dia seguinte de manhã, outra pessoa apareceu na casa e percebeu que o estado do Kelly tinha piorado. Aí sim chamaram uma ambulância e ele foi levado para o hospital em Pensacola. Mas já era tarde demais. Ele estava em estado grave e infelizmente não resistiu. E é aqui que surgem ainda mais perguntas. O gabinete do xerife do condado de Holmes, que também investigava o desaparecimento do Ben, levantou uma suspeita. Parecia que a história do acidente com o Kelly estava incompleta, como se estivessem escondendo alguma coisa. Ninguém sabe exatamente quem levou ele para casa, nem por que não chamaram ajuda logo. Esses nomes e detalhes nunca foram divulgados oficialmente. E o mais estranho, embora no estado da Flórida os laudos de autópsia sejam documentos públicos, o laudo do Kelly nunca foi publicado. Concorda que tudo isso parece no mínimo esquisito? O dono do lugar onde o Ben foi visto pela última vez morre de forma misteriosa poucos meses depois. Será que ele sabia de algo importante?
Teve alguma participação no que aconteceu? Ou pelo menos sabia de algo que ninguém mais sabia? Tem gente que acredita que ele sabia de algo que não deveria saber. Ou será que foi tudo só coincidência? Mas então, por que o caso foi encerrado? Por que tanta coisa não bate? Esse desaparecimento é, sem dúvida, um dos mais misteriosos que já se viu. Essa história traz as teorias mais conhecidas. Mas como você deve imaginar, isso é só a ponta do iceberg. A mente humana consegue criar muitas outras possibilidades, muito além do que está nos registros oficiais. Comenta aí embaixo o que você acha. Compartilhe as suas teorias, principalmente se você conseguir explicar com lógica.